Boa tarde, Sr. Presidente da União dos Freguesias, Tarde. do Seixal, Rentela e Aldeia Paipis, Sr. Presidente António Santos. Em nome da equipa do Seixal, agradeço pela sua disponibilidade em conceder-nos esta entrevista. Queria começar por perguntar, no contexto da epidemia que a sociedade atravessa atualmente, queria perguntar quais foram as medidas que foram implementadas a nível da União das Freguesias para mitigar o impacto desta pandemia. Muito boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Paulo Seixalino. Deixa-me também felicitá-los e agradecer a atenção que tiveram para me convidar para esta entrevista e também felicitar pelo trabalho que têm desenvolvido já há uns tempinhos, não é? Não me quero enganar, já tem mais que um ano, não é? Exatamente, correto. Maravilha, maravilha. Bom, essa é uma pergunta muito abrangente que está a fazer e com total atualidade. É óbvio que nós tivemos dois níveis de preocupação para lidar com esta pandemia, com o Covid-19. Uma a nível interno da proteção também dos trabalhadores da Junta e também a nível externo no trabalho em relação à nossa população. Em ambos os casos seguimos sempre as indicações da Direção-Geral de Saúde. Isto foi uma novidade, de facto, para todos nós. E a preocupação sempre de proteção, de transmitir segurança, de proteção em todas as áreas que a Junta de Freguesia de facto tem esse nível de intervenção direta, digamos assim. Isso vai desde a utilização dos equipamentos de proteção individual, desde a desinfestação das intervenções de desinfecção que fizemos também em zonas urbanas, a limitação de pessoas realmente não só à própria utilização, procura nunca encerrar os serviços, mas limitando de certa forma, ou transmitindo mais, e dessa forma transmitir segurança às pessoas na utilização dos espaços públicos, quer da Junta de Freguesia, quer dos nossos mercados, quer dos nossos cemitérios. O objetivo que nós tivemos sempre foi transmitir segurança às pessoas, com grande preocupação que tivemos na contenção desta pandemia, mas que nunca deixássemos ter vida, porque a nossa vida continua e o trabalho tem que ser feito. O grande desafio que nós tivemos foi precisamente este, era o ponto de equilíbrio entre dar segurança às pessoas neste problema que nos toca inevitavelmente a todos, mas também nunca privarmos as pessoas de resolver os seus problemas, do acesso aos serviços públicos e também aqui depois realçou, além do problema de saúde evidente, as nossas preocupações também a nível social e aí também tivemos um trabalho... Fizemos um trabalho que eu considero muito importante a nível como todos nós percebemos, a seguir ou em paralelo com a questão da saúde, aparecem os problemas sociais, das pessoas que estão confinadas e precisam de um apoio, muitas vezes precisam de uma palavra de amizade, precisam de um sorriso. E nós diretamente, mas também através, em parceria com a Câmara Municipal, em parceria com as IPSS do nosso Conselho, em parceria com... E o nosso povo é tão generoso, é uma coisa fantástica, com brigadas que se encontraram de voluntários para prestar esse tipo de apoio, que vai desde o simples facto de buscar os medicamentos que as pessoas necessitam e poder levar a casa de uma forma segura, a parte alimentar, a parte da escola, das necessidades que as nossas crianças... Ninguém estava preparado para isto, pá. Isto apareceu tudo muito rapidamente. De frequentar as telescolas, o procurar arranjar televisões para quem não tem, o tentar arranjar até mesmo computadores ou criar mais acessibilidades a que as pessoas pudessem usufruir ou fruir realmente, neste caso concretamente os nossos jovens, não perdessem o contacto com a escola. Isto foi um trabalho hercúleo que realmente nós tivemos durante este tempo, que ainda não está terminado. A pandemia pode diminuir, esperemos que não haja uma segunda fase, esperemos que não haja, mas os problemas sociais estão aí. E a tendência que há é precisamente se poderem agravar até no futuro próximo. E nós temos, dentro das nossas possibilidades, tivemos sempre presentes, e contribuímos
para além daquela segurança que é preciso transmitir às pessoas, à nossa população. E também procuramos que as coisas não parassem, que a nossa vida não para, a nossa vida vai continuando, mas sempre em segurança, que é uma coisa fundamental. Como é que os serviços das juntas de freguesia, em concreto, Sr. Presidente, adaptaram, ou por outra, se adaptaram a esta nova realidade social? Às vezes é preciso alguma criatividade também, mas pronto, também seguindo mais uma vez todas as indicações que realmente nos eram transmitidas. Digamos, eu costumo dizer que isto foi uma grande aprendizagem para todos nós. As coisas podem voltar a repetir-se, pode haver uma segunda vaga, qualquer das formas, isto serviu como laboratório, e é a tal tentativa de aprendermos para tentar depois, mais tarde, melhorarmos a nossa própria intervenção. O que nós procuramos fazer foi, dentro dos conhecimentos possíveis, daquilo que conseguíamos obter, principalmente através da Direção-Geral de Saúde, mas também de outras experiências vividas ao nosso lado, adaptámos essas realidades. Por exemplo, a nível dos serviços, nunca deixámos de ter um serviço presencial, apesar de ser por marcação, portanto a pessoa marcava e depois dirigia-se, mas na proteção dos trabalhadores utilizava-se sempre a medida de 2 metros de distância, colocávamos 2 secretárias, para ter uma ideia, com uma estrutura acrílica também de proteção, com a utilização de máscara. Portanto, isto é um exemplo que eu estou de facto a dar. Outros dos nossos serviços que nós prestamos, que nunca podia, a parte alimentar não podia falhar, que é essencial para as pessoas. Portanto, isto para dizer que os mercados não fecharam, os mercados clássicos, os mercados do mercado Levanto, a dita feira, sim, fechou. Agora, tudo o que era produtos de primeira necessidade, como não fecharam, mas a obrigatoriedade das pessoas usarem máscara nos espaços públicos, dotar tudo o que é espaços públicos com o gel desinfetante, o álcool gel, digamos assim. E é dessa forma que nós, e condicionando também a entrada das pessoas nos próprios recintos, limitando essa entrada, e fomos tentando gerir da melhor maneira. E penso que temos conseguido. Quais são as maiores preocupações da União das Freguesias perante a atual conjuntura, Sr. Presidente? Quais são as maiores preocupações perante a atual conjuntura? Exatamente. São todas. Não, agora fora de... Temos preocupados. É aquilo que eu disse. Isto é um bocado o conjunto de todos os problemas. Ou seja, para além do problema da saúde, que é uma coisa que nos preocupa a todos de forma transversal, temos também a preocupação em termos sociais, temos a preocupação em termos culturais, até em termos culturais. É uma coisa... A cultura é fundamental para as pessoas também. E o que é que nós esperamos? Esperamos que, durante este período, pouco se fez em termos... Eu tenho... não vou dizer a minha idade, estou a brincar, tenho 55 anos. E, por exemplo, das coisas que mais me custa é não se ter... Eu não me lembro de um ano que não se tenha realizado, por exemplo, as nossas festas populares, as nossas tradições. Este ano... tentou-se dar um sinalzinho, fez qualquer coisa, mas não é isto. Portanto, a presença das pessoas na rua, os artistas, principalmente até os artistas locais, terem o seu espaço para poder atuar. Isto, digamos, o que eu quero dizer com isto é que as preocupações que nós temos são completamente transversais a nível de toda a sociedade. Em primeiro lugar, sempre as questões de saúde, isso é fundamental, mas também as questões económicas, quantas pessoas é que não ficaram numa situação precária em termos de trabalho durante e agora no pós, eu ia dizer pós, mas não é pós, nós estamos no durante. Quer dizer, a nível de debilidade em termos sociais, quantas pessoas é que não estão realmente nessa situação? E nós, nestes casos, é que nos apercebemos concretamente e na primeira pessoa destas situações. Agora eu estava a dizer, ainda há bocado, que também é nestes momentos que nós esticamos a corda e vemos onde é que podemos chegar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sempre ouvi falar muito da excelente estrutura das nossas IPSS, do nosso movimento associativo, das nossas coletividades. E é nestes momentos que se testa estas situações. E tenho que dizer que a resposta foi, de facto, fantástica. Quando foi necessário, as nossas associações estiveram sempre presentes. E digo mais, se não fosse esta ligação, este trabalho em rede, que é feito entre a Câmara Municipal, de Juntas de Freguesia, instituições sociais do Conselho, coletividades, movimento associativo no seu todo, muito mais difícil teria sido a resposta a esta problemática. E eu penso que não há soluções perfeitas, eu não acredito na perfeição,
mas que conseguimos de forma muito equilibrada responder a todas as situações que nos foram colocadas. Quanto é que o Sr. Presidente faz da adaptação da população a esta nova realidade social no decorrer dos últimos meses? Não percebi o início da pergunta. Perguntava-lhe que balanço é que faz em termos de adaptação da população, no que diz respeito à população da União das Freguesias, a esta nova realidade social no decorrer dos últimos meses. O grande desafio que nós temos, e penso que a população, porque depois estas questões interligam, as questões que me está a colocar, estão todas ligadas entre elas. Eu, de certa forma, esta questão também já respondi nas anteriores, mas é um bocado isto, que é, estamos perante o novo normal, é o que é dito, e as pessoas têm que se adaptar a esta nova realidade. O grande desafio que as pessoas têm, e todos nós ouvimos, do receio que as pessoas ainda têm. Não muito receio da parte das pessoas em relação a esta... Mas as pessoas têm que procurar levar a sua vida. Há uma vida... Esta epidemia não pode condicionar o nosso dia-a-dia. Ou não pode condicionar de uma forma dramática. Uma coisa é nós termos as preocupações que temos que ter. E isso, a utilização da distância social, a máscara, a utilização do gel. Outra coisa, é de repente ficarmos em casa, não saímos de casa, temos medo de tudo, não podemos. Porque esta epidemia vai-nos acompanhar durante algum tempo. Espero muito, mas vai-nos acompanhar algum tempo. E nós temos que viver com ela. Temos inevitavelmente que viver com ela. Agora, o que eu noto é realmente o grande desafio que a população tem é esta preocupação em se proteger perante a doença, mas ao mesmo tempo tentar transformar a sua vida no mais normal possível. E isto não é fácil. E eu também não tenho uma solução para isto. Agora, a solução que pode acontecer é, de facto, todos nós tentamos contribuir com segurança, que é fundamental para este novo normal, ou para esta tentativa de normalidade. O Sr. Presidente perspectiva o futuro da sociedade face ao impacto desta pandemia? Isso é uma pergunta muito à frente, sempre arrejada. Vamos tentar fazer aqui um bocadinho de futurologia. Eu penso que, eu ainda há bocado, quando falei na questão do laboratório, não era por acaso. Nós, ao longo da nossa vivência, ciclicamente, há sempre, ao longo dos tempos, ao longo da nossa vida, há sempre um momento que há uma pandemia que aparece a nível de toda a nossa vida, a nível do mundo. Não é a primeira vez que acontece, como é óbvio. O que eu penso e o receio que eu tenho é que cada vez há mais situações destas. E receio que futuramente possa aparecer mais, até com algum grau de maior preocupação até. Agora, o que eu penso é que a partir daqui talvez nada seja como de antes. Quando se fala do novo normal, eu penso que poderá ser um bocado isto. Não será propriamente a questão do Covid-19, mas o Covid-19 pode nos preparar e deve preparar-nos para outras situações que porventura possam acontecer. Isto depois também tem um outro problema, que é, nós ao preocuparmos com a questão do Covid-19, e temos que estar preocupados, ele está aí ao nosso lado, muitas vezes também deixamos de preocupar com outras questões importantes, e agora já não estamos a falar ao nível local da freguesia, estamos a falar ao nível global. A questão das questões ambientais, a questão da sustentabilidade do planeta. Quer dizer, isto, de repente as pessoas estão a ouvir falar nisto. Mas isto é determinante ao nível, eu diria, ao futuro da humanidade, não é? Quer dizer, isto para dizer também que, em termos das próprias doenças, o Covid-19, toda esta vivência que nós temos, pode servir pode e deve servir de laboratório das tais aprendizagens, a tal tentativa e erro, para evoluirmos, porque eu receio que mais situações dessas possam realmente acontecer no futuro. E devemos... com base naquilo que aprendemos, devemos futuramente até estar mais preparados para esta ou para outras situações
que provavelmente vão aparecer. Porque esta realidade que nós temos agora é uma realidade que não acaba aqui. Portanto, ela ainda nos vai acompanhar seguramente mais algum tempo. Espero que rapidamente haja tal vacina, haja medicamentos eficazes, mas, independentemente disso, nós vamos viver com ela durante algum tempo. E, futuramente, outras pandemias poderão, de facto aparecer. De que forma é que a União das Freguesias procurou adaptar a sua agenda cultural neste contexto pandémico? Pois é, Cláudia, essa é uma pergunta que não é fácil. É tal pergunta que não é fácil, porque muitas vezes a cultura acaba por ser o parente pobre um pouco de... Quando eu digo o parente pobre é neste sentido. Se há coisa que eu prezo na minha vida é a nossa cultura, é a nossa história, de um valor tremendo. Ou seja, se nós estamos aqui hoje é porque alguma coisa aconteceu antes de nós. Este percurso histórico, essa nossa cultura que nós acostumamos a viver todos os dias e que eu, enquanto Presidente de Junta, sinto na obrigação de preservar e defender, mas comparando isto com uma situação de saúde, comparando com uma necessidade, que as tais necessidades primárias e básicas, a necessidade da pessoa se alimentar, a necessidade da pessoa conseguir ter condições económicas para levar uma vida com dignidade, a parte cultural acaba sempre ficar a perder um pouco. Agora, o que nós procurámos sempre fazer era, sempre que possível, e continuaremos sempre a fazer sempre possível, manter a nossa cultura e a nossa tradição. Não deixar... Eu dou-lhe um exemplo concreto, e às vezes temos de ser criativos. Quando nada havia, ou pouco se falava sobre estas situações, colocava-se a questão logo a seguir, como é que a gente pode dar um toque? Como é que podemos pôr os nossos artistas a tocar, a cantar? E apareceu um bocado aquela ideia, e estão lembrados, da viatura a circular pelas freguesias, pelos municípios, e que estão bem correu de Abril, na semana do 25 de Abril, do 1º de Maio, e que tão bem correu nas festas populares. O desafio era, as festas, estamos a falar de iniciativas que se perdem na memória dos tempos. E eu, como Presidente de Junta, eu sinto necessidade de dar continuidade. Agora, o desafio é este. Era o que eu estava a dizer ainda há bocado. Quer dizer, eu nunca me lembro de não ter havido festas ao longo destes anos todos. O que é que nós podemos fazer para minimizar? E conseguimos. O apontamento luminoso de um arraial deu um sinal de festa, apesar de não poder haver ajuntamentos. As viaturas com os músicos locais, foi uma grande aposta nos músicos locais, para ir aos vários sítios. Isto aplicou-se quando da realização, não direi das festas de São Pedro, que não era esse o enquadramento, mas na animação, no período de festas. Eu digo isto porque não era permitido fazer festas na altura. Portanto, e fizemos os artistas para não ter com as pessoas. E notei a alegria. Foi, a forma como foram recebidos é uma coisa fantástica. Isso aconteceu na altura do período do São Pedro no Seixal. Aconteceu na Torre da Marinha, quando também do respectivo período de férias, e aconteceu na aldeia de Pai Pires. Até que na aldeia de Pai Pires houve condições até para fazer um espetáculo presencial. A nossa aposta, e da Câmara também, mas pronto, vou falar enquanto Presidente de Junta, era a tentativa de equilíbrio em segurança, tentarmos dar voz aos nossos artistas, à grande qualidade que nós temos em termos artísticos no Conselho, e também às nossas tradições. E aquilo que nos é mais querido. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, as festas populares são uma tradição centenária, que se perdem na nossa memória dos tempos. O 25 de Abril é um único na sociedade portuguesa, mas pode-se aplicar às nossas bandas filarmónicas. Você nem imagina a saudade que eu tenho de ouvir uma banda filarmónica. As bandas filarmónicas fazem parte da nossa história. Quando nós falamos do nosso património cultural, estamos a falar de coletividades culturais e bandas centenárias, 170 e tal anos, quer dizer, é disto que nós estamos a falar. E de repente, há 6 meses, deixamos de ouvir uma banda tocar. Há pequenos apontamentos musicais, mas... como é que vamos ultrapassar? Nós, tendencialmente, vamos organizar um encontro de bandas. É em outubro. Estamos a pensar como é que o iremos fazer. Agora,
isto não pode parar. O grande desafio que nós temos é equilibrar realmente as coisas, pôr a máquina novamente a funcionar em segurança, em equilíbrio. Mas a nossa vida tem que continuar, não pode parar. E quando falo a nossa vida, refiro-me concretamente à questão que está a colocar, da nossa cultura, e eu acrescentava também a nossa tradição. E quando falo em cultura e tradição, a cultura o que é cultura? A cultura é muita coisa, a cultura é tudo. Vai desde a nossa história, vai até aos nossos artistas, aos nossos cantores, aos nossos pintores, e por aí fora. Tem que haver espaço para todos, mesmo existindo o Covid. Projetos em diferentes áreas de intervenção que a União de Freguesias quer desenvolver e realizar ainda no decorrer de 2020 e no próximo ano, Sr. Presidente? Cláudia, coisas que não nos faltam é ideias e realizações que queremos pôr em prática, mas temos que avançar de forma segura. Vamos tentar manter, pelo menos em 2020, primeiro que tudo, a prestação de serviço às pessoas, que é uma coisa fundamental. O papel da Junta de Freguesia é o trabalho de proximidade. O que é que nós estamos a falar, Cláudia? É o buraco à porta da pessoa que tem que ser tapado. É o jardim, é a relva que tem que ser tratada. É o parque infantil que já não oferece as melhores condições. Tem que se criar condições. É a desmatação que tem que ser feita. Essa é realmente a nossa preocupação primária, digamos assim. E depois temos também, o objetivo que temos é tentar manter realmente tudo aquilo, e não falando dos grandes projetos, os grandes projetos já é uma outra esfera, talvez na esfera mais municipal. Se nós conseguimos resolver estes problemas de proximidade em relação às pessoas, é um trabalho fantástico da parte da Junta e com certeza reconhecido pelas próprias pessoas. E quando digo isto, é não só ao nível da manutenção, mas a importância que tem para a segurança das nossas crianças. Nós recuperamos um parque infantil, como recuperamos agora, aproveitámos até a pandemia, para o fazer aqui com o parque infantil no núcleo histórico da Arrentela. Mas também já o tínhamos feito na Boa Hora e também já o fizemos na Quinta do Mirante, em Paipita. A criação, uma das lacunas grandes que nós temos no nosso concelho, nós às vezes andamos a correr, não nos apercebemos, que é o estacionamento. O estacionamento é uma coisa terrível. Nós vemos carros estacionados de forma abusiva em todo lado. Temos que criar bolsas de estacionamento. Esse é um trabalho que a Junta de Freguesia, em vários pontos da freguesia, tem também ajudado a criar. E às vezes estas pequenas, grandes coisas, que parecem ser pequenas, são as mais importantes realmente para as pessoas. É óbvio que depois também temos grandes projetos. E esses grandes projetos, a Junta per si é capaz de não ter condições sozinha, mas em parceria com a nossa Câmara Municipal, que tem feito um trabalho espetacular a nível da dinâmica, da aposta em infraestruturas e no movimento associativo a nível do nosso Conselho, em parceria conseguimos levar a efeito. Eu não gosto muito eu gosto de falar sobre as coisas quando as coisas estão a acontecer. E isto são factos concretos. Pode-se dizer assim, uma coisa é o que a gente pensa fazer e outra coisa é depois conseguir fazer ou não. Agora, quando está no terreno, aí já podemos falar sobre essas situações todas. Gostaria muito, por exemplo, de ver recuperado o núcleo histórico da Arrentela, a imagem do que aconteceu com o Pai Pires, como aconteceu efetivamente com o Seixal. Gostaria muito, e tem que se fazer uma aposta nos nossos mercados. O mercado da Torre da Marinha precisa de uma intervenção de fundo, assim como os outros mercados também do Casal do Marco, de Pai Pires também, e até de Seixal, também precisam de algumas intervenções. Nas zonas urbanas há desafios imensos que nós temos e que estão agendados para poder ser realização. Mas o espaço da Junta de Freguesia, Cláudia, são aquelas pequenas intervenções que parecem pequenas,
mas são determinantes para a qualidade de vida todos os dias da pessoa. Já viu o que é você vir a sair de casa e de repente mete um pé num buraco e torce um pé ou parte um pé? Quer dizer, não pode ser. Ou estamos perante uma zona verde, pá, que de facto não é tratada devidamente. Este é o trabalho de excelência da Junta de Freguesia. Volto a dizer que não quer dizer que não se possa ir mais longe, já tem vários exemplos disso, mas se nós conseguimos todos os dias contribuir para realizar esse trabalho de proximidade fundamental com as pessoas, já é um trabalho excepcional que a Junta de Freguesia consegue fazer para os seus fregueses. Não gosto muito do termo fregueses, freguesia, mas para os seus municípios. Sr. Presidente, quão desafiante é para si, em termos profissionais e pessoais, ser o responsável por uma união das freguesias que abrange 3 freguesias muito diferentes entre si e que, pelo que julgo saber, provavelmente é a união de freguesias uma das mais populosas do país. Quão desafiante é para si, precisamente, gerir uma união de freguesias com estas características? Cláudia, nunca queira ser presidente de uma junta assim. Eu vou considerar, estou a brincar. Isto é um desafio realmente muito aliciante. Convém dizer que desde o início nós nunca concordámos com esta questão da agregação de freguesias. Nós sentimos, e como disse muito bem, as nossas freguesias cada uma tem a sua história própria, tem o seu passado, e esta dimensão em si permitia, de facto, ser assim, manter cada uma das freguesias para si. Para nós, esta reorganização administrativa não fez sentido nenhum, percebendo que em alguns casos, a nível do país, possa fazer sentido. No caso do Concelho de Seixal, não faz sentido nenhum, até porque tínhamos 6 freguesias, o que não é demasiado. Agora, uma união de freguesias com 50 e tal mil habitantes, 80% dos municípios deste país não têm a população que tem a união das freguesias. Não tem. Agora, há freguesias com mais população do que nós. O que tem dificuldade aqui no país, e até tem dificuldade de vários municípios, e já coloquei isto em vários fóruns e ninguém me conseguiu responder, eu não conheço nenhuma junta freguesia do país que tenha que gerir 3 cemitérios, 5 mercados, que tenha a dinâmica do movimento associativo que de facto nós temos, 4 coletividades centenárias com as suas bandas de música, e que toda uma história, que toda uma cultura inerente a todo o seu passado. Eu não conheço nenhuma junta do país, e não é tanto como disse, pela questão da população, porque há freguesias que têm mais população. Deve haver a nível do país, não tenho esses dados, mas eventualmente umas 20 freguesias com mais população do que esta união de freguesias. O problema não é esse. O problema é o que esta união de freguesias tem que gerir diretamente a sua própria responsabilidade. Eu aí, nem as juntas de Lisboa, que não têm mais população, mas têm uma dimensão orçamental muito maior que todas as outras, talvez vamos dizer a título de brincadeira, mas também um bocadinho a séria, se a gente tivesse o orçamento das juntas de Lisboa, o que é que a gente não fazia? Nós, com aquilo que temos, conseguimos fazer verdadeiros milagres. A questão é a quantidade, com a falta de recursos, do que é que nós temos que gerir. Outra coisa importante também é assim, é óbvio que ser presidente de junta deve ser um orgulho para todos nós, mas ninguém pensa nunca em ser profissional, ser um presidente de junta profissional. O presidente de junta, como qualquer eleito, como qualquer autarca, tem a sua profissão. Portanto, ser autarca não é uma profissão. É um bocado, às vezes confunde-se um bocado isto. E isso é a pior coisa que pode acontecer. O ser autarca, para mim, é uma missão. Eu vejo a junta de freguesia, vou já ver se eu consigo expressar o sentimento que eu tenho já de muitos anos, se calhar demasiados anos. Enquanto presidente de junta, a junta de freguesia digamos que eu sou o gestor do meio coletivo entre as várias coletividades. Não sei se me estou a fazer compreender. Portanto, não é a parte nobre da política é tudo, mas o presidente de junta é aquela pessoa que está mais próximo, é aquela pessoa que é o primeiro zelador para a sua história, está mais próximo dos problemas. E depois entra aqui eu antes de ser presidente da União, era presidente da Junta de Freguesia de Seixal.
E qual era a vantagem que eu tinha? Eu tinha uma vantagem que era, nós conseguimos, com a dimensão da freguesia, que era mais pequena, nós antecipávamos o problema das pessoas. Um dos problemas que nós temos, e agora com a pandemia voltou-se a notar isso novamente, muitas vezes é as necessidades envergonhadas que as pessoas têm e têm receio de expor. Quanto maior, e esse é que é o papel de uma junta de freguesia, ele está mais próximo, conseguir chegar, epá, Manel, está tudo bem, vê lá, epá, Tony, pá, se calhar não está, é um bocado este espírito que se perde nas grandes dimensões. Uhum. O espírito de uma junta de freguesia é espírito de proximidade e nunca de uma área, uma dimensão populacional, dimensão popular, também dimensão diária, como é o caso da União de Freguesias. Por isso dizer que estamos na linha da frente e a nossa ideia é lutarmos, e é pena que já pediram as três históricas freguesias de volta. Até a nível de curiosidade, posso dizer, há 4 freguesias do nosso concelho que são mais antigas que o nosso município, que é o caso de Seixal, Rentela, Paipis e Amora. Fernãoferro e Corroios são mais recentes, portanto, Fernãoferro foi criada a seguir ao 25 de Abril, penso que é em 76, e Fernãoferro em 93, penso que é isso. Curiosamente, as freguesias mais antigas foram aquelas que conseguiram, com um passo de magia, que ainda estou para saber quais são os critérios, que eu nunca consegui perceber quais eram os critérios, conseguiram agregar e ter esta realidade que não deixa de ser um desafio, mas é um desafio muito complexo, exige muito realmente dos seus eleitos, e tenho a certeza absoluta, pela experiência que tenho ao longo destes anos e pela experiência que eu tinha antes, que a nossa população seria muito melhor servida se houvesse cada uma das freguesias do que esta união de freguesias no seu todo. Não sei se era bem esta a resposta que pretendia quando colocou a questão. Não, eu acho que é uma resposta muito completa, Sr. Presidente. Eu depois, quando começo a falar, tenho um problema que eu vou buscar tudo e misturo tudo, mas olha, é o que vem na alma, é o que vem realmente de dentro. É isso que também se procura. Exatamente. Sr. Presidente, muito obrigada por esta entrevista e mais uma vez pela sua disponibilidade em nome da equipa social e me deixar aqui o nosso agradecimento.